fizeram foi qual é que é a razão pela qual alguém deve contratar um licenciado em Ciências de Educação, no fundo. Ou seja, se eu fosse um empregador, quando é que eu contrataria um licenciado? Quando ele pudesse fazer uma coisa que os outros não faziam melhor que ele. Se eu tiver uma empresa de formação, por exemplo, para dar um exemplo, a nossa legislação prevê que os trabalhadores têm que fazer X horas de formação por ano. É uma das regras. Alguém tem que organizar planos de formação para as empresas. Claro que a formação que as empresas vão fazer terá a ver eventualmente com a viabilidade. Higiene e segurança no trabalho, toda a gente precisa ter alguma formação, mas além disso pode haver um mínimo de formação numa área muito específica que tenha a ver com química, quem sabe, ou para melhorar até as competências das pessoas, para elas se calhar até perceberem melhor o que estão a fazer. Não é? Quem está a pensar, uma empresa, as empresas de formação, o que fazem é pensar a formação para trabalhadores de vários tipos de empresas, para aquelas horas que eles têm que fazer de formação. Portanto, têm que contactar as pessoas que vão fazer a formação, têm que fazer o plano, têm que depois chegar às empresas e enfim, também vender no fundo vender aquele produto. No nosso caso, vamos já com o vosso plano de estudos, vamos em princípio no último ano ter uma disciplina em princípio, está previsto, vamos ter que ter, de projetos de intervenção pedagógica em que vocês vão, no fundo, fazer projetos aplicados. Portanto, além de terem um seminário de desenvolvimento de projetos, vão ter uma disciplina em que vocês vão trabalhar em áreas diferentes, consoante aquela que as pessoas tiverem escolhido. Uma certa altura, nessa altura vocês já podem ter uma ideia, olha, eu quero trabalhar em educação comunitária, como se estava a dizer aí, ou seja, eu quero trabalhar junto de uma população em concreto e fazer isso, a mesma coisa que eu faço numa empresa, fazer, por exemplo, por uma freguesia, ou por um conselho, ou então eu quero trabalhar, por exemplo, nas empresas de formação, ou eu quero trabalhar com idosos, por exemplo, na educação das pessoas mais velhas, ou quero trabalhar nas escolas, ou quero trabalhar na área da educação especial, nas pessoas que têm dificuldades especiais, dificuldades no nível da educação. Enfim, em princípio a gente espera que no final do terceiro ano vocês tenham feito um bocadinho já de entrada numa área. Um licenciado em Ciências de Educação não é um professor. Não é um professor, à partida, não é um professor. Portanto, não é ele que vai fazer a formação, seriamente, não é ele que vai fazer a formação, mas ele analisa as necessidades de formação, percebe quais são as necessidades de formação e tenta organizar os processos depois, eventualmente. Assim, a mim, se me perguntasse, o ideal seria que as pessoas viessem a trabalhar um bocadinho nessa área e só depois fizessem o mestrado. Não parece que a melhor forma seja fazer um mestrado logo a seguir, sem ter feito uma abordagem ao mercado de trabalho. Infelizmente, como a gente sabe que a sociedade está com tanta falta de emprego, acontece muitas vezes que as pessoas saem da licenciatura e começam no mestrado, sem ter feito uma iniciação, no fundo, ao mundo do trabalho. Não parece que seja uma grande ideia, não é? Até porque muitas pessoas, será a maior parte, se calhar, entrou na escola quando tinha 6 anos, ou 5, ou até o jardim de infância e nunca mais lá saiu. Na verdade, pode ter feito um trabalho temporário ou outro, mas há muitas pessoas que não têm nenhuma outra experiência de profissional, nem de atividade. E isso empobrece depois É bom que as pessoas, quando cheguem a uma formação, uma formação mais avançada, já tenham tido mais prática e que não tenham tido apenas a abordagem escolar. Mas isso, enfim, vamos ver, assim, também pode ser que no vosso caso, que a sociedade daqui até faltam 3 anos, 3 anos dá muito bom. Quando eu entrei na Universidade do FMI estava cá, em 82, também 82 e 83, era o mesmo tipo de crise social que estamos a viver agora, e em janeiro de 1986 Portugal aderiu à CE e começou a receber dinheiro da União Europeia, da Comunidade Europeia, ou seja, começou a haver uma dinâmica completamente diferente na sociedade. Não estou a dizer que vai cair dinheiro aí do céu de um lado qualquer, mas pode ser que a sociedade tenha forma de superar as dificuldades atuais. Esperemos que tenha. Então, não sei muito bem. Não parece que esteja fazendo mais formação, só que se consiga sem nenhuma atividade profissional. E o Educativo não prevê que, neste momento, por enquanto, ainda no outro dia, na reunião em Coimbra, no outro sábado, da Associação
Nacional de Licenciados em Ciências de Educação se falava disso. A nossa legislação atual prevê que quem gera, portanto, os profissionais que fazem na escola a gestão e que se podem candidatar a cargos de gestão e que estão nas escolas para todos os efeitos, têm que ser professores, tirando os psicólogos escolares. E claramente nós podíamos beneficiar de pedagogos que são licenciados em Ciências de Educação, ou seja, pessoas que são especialistas em educação, são especialistas de uma maneira geral, por isso é que eu digo que são pedagogos, no sentido em que não são psicólogos da educação, não são sociólogos da educação, mas são essas coisas todas, porque vocês na vossa formação estudam psicologia da educação, estudam sociologia da educação, etc. Portanto, estudando as várias ciências de educação, vocês vão olhar para a realidade daquela escola e vão poder ter uma presença na escola, ou deveriam ter uma presença, que ajudaria a própria direção da escola, não só a resolver problemas, mas até a antecipá-los, por exemplo, ou até a ter, enfim, quem sabe, sucesso além daquilo que se esperava, que é aquilo que no fundo muitas vezes se quer, é que as escolas consigam adaptar-se à realidade de cada lugar e ter o máximo de sucesso. Eu acho que esse tipo de abordagem é uma abordagem que não é necessariamente o professor da disciplina X ou Y que vai fazer isso, por mais que tenha uma formação em administração escolar. Não é o psicólogo que em princípio intervém para resolver problemas. Normalmente o psicólogo tem uma perspectiva, na parte das vezes, mais terapêutica. O problema existe, vamos lá resolvê-lo. Como é que a gente vai resolver? O sociólogo pode, mas talvez tenha a desvantagem da sua formação, apesar de tudo ser um pouquinho mais restrita, né? A vossa não será tão aprofundada em nenhuma área. Portanto, a ciência de educação, especialmente com uma licenciatura, é uma formação geral que, em princípio, dará às pessoas, se elas estudarem, se ficarem no primeiro ano, ao final de 3 anos, em princípio vão ter algumas competências